A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Estamos novamente aqui com o programa Laroca Neto na sua TV Vila Velha. Falar de política do dia a dia, deu um tropé por causa de terça-feira, o povo fica nervoso quando a gente faz programa aqui, que não pode, são melindrosos, né? Não conseguem ter uma crítica, uma coisa que já ficam... Professor Ismera, o programa está liberado para a senhora, se a senhora quiser vir explicar esse programa de terça-feira, que eu fiz, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho respeito e consideração pela senhora, mas tenho minhas críticas a fazer. Críticas construtivas, edificadoras e não destrutivas, né? Porque quando eu falo de uma licitação que pula de 200 mil para 600 mil, eu estou protegendo enquanto contribuinte com o imposto que eu pago e uma destinação correta desses valores, né? Então não vem aí nenhuma questão de cunho político contra a senhora, mas sim de cunho administrativo diante da sua secretaria. E eu já lhe oportunizei, como já falei aqui na terça-feira, para que a senhora viesse aqui ao programa e explicasse, ou me explicasse pessoalmente, se a senhora não quisesse vir aqui, que a senhora explicasse por que aconteceu esta majoração de mais de 100% do valor de um serviço que era feito em 2016 por um determinado valor e que daí pulou para 610 mil reais. E cerceando a participação das empresas locais de Ponta Grossa, porque essa empresa que ganhou não é daqui, né? Presta serviço em outros locais, aí tem processo na justiça, né? Então, eu quero aqui dar meu depoimento como eu já falei, de indignação com o fato. Eu estou indignado com esse fato, até porque eu tenho respeito e consideração pela senhora e acredito que a senhora possa explicar isso. Mas que alguém errou, e errou de forma absurda, isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Está aí. Acho que a juíza já viu, o Ministério Público viu, né? Todo mundo viu, né? Os advogados, né? Está muito óbvio, né? Essa diferença de preço, essa situação. Mas eu falei que ia dar continuidade ao programa aqui, falando a respeito da educação. E eu sou um admirador também do Paulo Freire. Acho que é uma pessoa respeitadíssima no mundo inteiro. Existem outros pensamentos, né? Maria Montessori, o construtivismo de Piaget, o Paulo Freire, tantos outros, mas não é isso, não vou pegar nessa área porque eu tenho muito respeito, né, pelo tratamento que vem sendo dado do ponto de vista pedagógico e educacional. A minha questão é administrativa. E só que aqui, nessa segunda menção minha à Secretaria de Educação do município e à área de educação, vem uma crítica que pega um pouco no pedagógico e no educacional. Paulo Freire não pensava como a senhora neste caso, ou, digamos assim, não a senhora, mas a política da secretaria. Eu quero fazer uma crítica a um programa feito pela secretaria e que, na verdade, eu não entendo como isso aconteceu, porque se a senhora pensa em Paulo Freire, não era o ideal isso que foi feito. O que acontece? Jornal. Né? Isso me lembrou o Pravda, da União Soviética, da extinta União Soviética. A Pravda, para quem não sabe, era um jornal que era feito na União Soviética estatal, era o único, era o órgão oficial do governo. Então chamava-se Pravda. E nele iam todas as mentiras para a sociedade, de modo geral, ela se informava através do Pravda.
E é por isso que eu não concordo com o marxismo, por causa de políticas e de ações como essa, que era um jornal único, né? Que você tinha que ler, a informação vinha batida para você. Olha, o Stalin está fazendo um excelente serviço. A agricultura do país está indo bem, a indústria foi incentivada. Na verdade, Stalin matou mais de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de campesinos para transformar a indústria, para industrializar o país, para trazer o pessoal do campo para a cidade. Aqui no Brasil, graças a Deus, em 1930, nós tínhamos Getúlio Vargas, que muita gente critica e que eu tenho uma admiração por ele, e foi incrível, né? Eu atribuo ele ao melhor presidente do Brasil e foi um ditador, né? Por um período de tempo, né? Mas foi o que ele fez? Ele não matou ninguém para industrializar o país. Ele usou mecanismos, né? Carteira de trabalho, outras posturas públicas para que não tivesse que fazer o que Stalin fez na União Soviética, que foi matar pessoas, né? Torturar, impedir a informação. Foi uma época negra, né? E que eu condeno totalmente, totalmente. Eu até discutia, meu tio era comunista, tio Jagagui, e às vezes eu perguntava para ele, mas esse negócio... E isso o tio não sabia explicar. O tio, né, dizia que, né, não pode se levar o Stalin como exemplo, mas infelizmente aconteceu. É a história real, a história verídica, né? O Stalin foi um carniceiro, né? E o regime propiciou, né, a este carniceiro dominar um país e acabar né, matar 20 milhões de pessoas aí por conta de política pública, né, em prol do proletariado. E esse Pravda jornal, que obviamente feito e passado por um controle de censura governamental, é o que informava as pessoas. Abominável. Abominável. Acho que a liberdade de imprensa é a melhor coisa que tem. A democracia não tem coisa melhor que a democracia, né? Liberdade, esse equilíbrio de poderes, o respeito. Eu sou contra um regime como esse. E a crítica que eu faço a Getúlio é justamente isso. O regime ditatorial, quando ele pega em 1937 ali, que por causa da intentona comunista, né, ele tem um regime ditatorial, né? Inclusive o Chico Campos, que era o Francisco Campos, que sempre fez as constituições pesadas, né? Ele fez a de 67, se não me engano, e a de 37. E era um jurista, né? E, pelo jeito, era a pena forte ali para o regime autoritário. Então, quando a gente vê, e eu criticava o Getúlio isso, tanto é que eu sou um capitalista solidário, adepto do pensamento do Alberto Pasqualini, do Clement Richard Ackler, né, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que é o pensamento do trabalhismo inglês, né, e que vem aqui, numa forma tupiniquim, a teoria com o Alberto Pasqualini, que foi vereador pelo Rio Grande do Sul, era um gaúcho, um sociólogo e advogado, e que era base de pensamento. E quem executava era o Getúlio, né? O Getúlio era o político, ele era o pensador. Tanto é que ele tentou ser governador do Rio Grande do Sul, não conseguiu, porque sempre esteve fora do sistema, né? Então, a minha corrente de pensamento político é essa. E eu sou um crítico desta parte do Getúlio, porque eu acho que o Getúlio era tão popular que ele não precisaria ser ditador, né? Eu acho que foi uma parte que estragou, mas que não nublou tudo que ele fez de bom. O voto da mulher, a carteira de trabalho, a criação da Petrobras, trouxe a siderurgia, teve um posicionamento correto na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos americanos ali, contra o eixo, né, que era Japão, Itália e Alemanha, um posicionamento correto. Falha, eu já falei aqui no programa anterior,
Ninguém é farinha de fazer hóstia nesse mundo, né? Ninguém é perfeito, né? O ser humano é imperfeito, né? A gente tem que acordar todo dia sempre dizendo, eu vou fazer certo, eu vou... Você pode errar, mas pode errar e vai ser punido pelo erro, né? Se a lei do homem não pune, a lei divina pune, mas tem um posicionamento de acordar, eu acordo toda manhã dizendo, eu vou fazer correto, eu vou fazer certo, eu vou tentar, né? Luto para... É um conflito interno entre o bem e o mal que existe em todos nós, né? E eu sempre quero prevalecer o bem, né? Em todos os sentidos. Já acredito que seja o pensamento. Então, o Getúlio, em certos momentos, errou, né? Errou, não tenha dúvida nenhuma. Isso no sistema ditatorial, mas eu acredito que o Getúlio, com a popularidade que tinha, com o bem que ele fez, ele talvez não precisasse de tanto. Mas enfrentou a intentona comunista, foi o cara que enfrentou os comunistas na época, botou, inclusive, o Prestes na clandestinidade, enfrentou o Plínio Salgado, não o Plínio Salgado, mas os integralistas, né, aqueles camisa verde que andavam com uma coisa meio nazista, tinha uma aparência meio nazista, o Anaé, né, Anaé. E eu acho que o Getúlio foi uma figura que não, assim, que acertou mais do que errou. O Stalin errou bastante. E um dos maiores erros era justamente o Pravda, né? Não havia liberdade, só censura. Laroca, mas putz, já encheu essa conversa, diga uma vez o que você quer falar aí do Pravda. É que foi feito um sistema na Secretaria de Educação condenável, na minha forma de ver, do ponto de vista, inclusive, do Paulo Freire. Pegava seu jornal, normalmente os jornais com matérias positivas do governo, né? Por quê? Porque o jornal vendia esse jornal para a prefeitura, né? Ele vendia publicidade e propaganda. Já falei aqui que a imprensa fala que é verdade, né? Com uma grana move montanhas, né? E, inclusive, eu fui contra, apanhei em jornal, minha esposa foi criticada em jornal por causa do meu posicionamento, mas eu nunca me entreguei para os paraguaios, sempre criticando e criticando principalmente esse posicionamento. O jornal era entregue na escola e era feito um trabalho em sala de aula. Você via as matérias positivas, né, normalmente do governo, e daí a criançada fazia trabalho sobre aquela matéria e levava o jornal para casa para o pai ler. O que é isso, senão Pravda? Daí, não estimulando a leitura. Espera aí. Isso não é estimular a leitura, né? Isso é a informação governamental. Eu queria que a leitura fosse feita em cima de obras como O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, né? Eu li um livro, quando eu era mais novo, que me marcou muito. Tem um autor chamado Frederick Forsyth. Ele fazia livros de mistério e de investigação, um grande autor, me parece que britânico, ele é inglês. E neste livro, que eu li quando era novinho, era um conto de Natal. Mas a coisa mais linda do mundo, me estimulou muito para a leitura, esse livro, que contava a história do Natal, de um avião que estava voando, avião que voa, claro, o avião voa, né? Não é que estava voando, o avião voa. E ele estava em Gampane no avião, e de repente vem um avião e salva ele, indicando de que forma que ele tinha que fazer para pousar. É uma história muito bonita, um livrinho curto, mas com uma história assim, repleta de emoção, de coisa com final, coisa mais linda, né? Que daí eu vou contar aqui, mas você não vai perder nada em ler, porque a história é muito bonita, né? Ele descobre que aqueles pilotos tinham morrido. E aquele avião dos pilotos que já tinham morrido é que salvaram, para ele poder voltar e passar o Natal com a sua família. Aquilo me tocou muito na época. Eu achei assim, puxa, que bonito, né? Me estimulou a leitura, como O Pequeno Príncipe. E daí a gente vai, graças a Deus, a minha família, a gente tinha um sistema, meus primos liam muito. Eu tinha o primo Márcio Piclovancio,
que é falecido, né? Depois foi morar em Camboriú. Ele me dava livros, assim, ele lia muito, um cara muito inteligente, à frente do tempo, e ele me passava alguns livros, recomendava alguns e passava alguns que ele já tinha lido. Né? E aquilo me despertou para a leitura, para a literatura, para gostar de ler. E eu acho que é por aí o caminho. Agora, eu não posso concordar com um pensamento estatal sendo dado para a criança. Eu acho que tem que ver a classificação de idade, dar o livro correto, o livro certo, mas um livro de conteúdo que desperte e não algo que desinforma, que vem como právega desinformar as pessoas. E gastava-se, professores médicos gastaram muito dinheiro com isso, fazendo a autopromoção de um governo, né, à custa do dinheiro público, porque daí a matériazinha que dizia que governo bonito, que governo bacana, que governo legal, só falta fabricar em sabor morango o governo. E daí as pessoas liam e levavam para casa. Assim, tirando um pouco do senso crítico, né? Então, o que eu gostaria, né? E é por isso a minha crítica. A senhora, aí não foi Paulo Freire. Aí a senhora foi Právida. Aí a senhora foi pensamento estatal soviético, né? Extremamente mal visto do meu ponto de vista. Tem tanta literatura boa para se passar para essas crianças. Nós temos tantos autores bons no Brasil, né? Eu agora assim, li toda a sequência do Laurentino Gomes. Eu sei que não é um livro para essa faixa etária, mas eu estou dizendo que tem muito livro bom aqui no Brasil, muita literatura boa que deve ser usado como ferramenta para a educação, né, para que as crianças possam se despertar cada vez mais para a leitura. Eu estou lendo Laurentino Gomes, li o 1822, 1808, 1822 e 1889, e agora tem a escravidão. Então, assim, vamos procurar o autor nacional. Tá, Laurentino não é para a faixa etária do ensino fundamental, mas encontrar a literatura, né, Juperry, sei lá, Graciliano Ramos, talvez tenha alguma coisa, Castro Alves. Né? Hoje eu estava escutando falar do navio negreiro, do Castro Alves, para que a gente pudesse despertar não só a leitura, mas um senso crítico, né? Fruto da boa leitura. Então, eu não tenho como concordar com a senhora com esse tipo de procedimento de pegar um jornal, distribuir grana, né? Daí esse jornal fazer uma matériazinha falando bem do governo e daí introduzir na sala de aula para que a criança, né, vai crescer dizendo, puxa, que governo bom, só fez bondade, licitou tudo. Né? Licitou tudo. Não lançou diário oficial extra. Né? Não teve desvio de combustível. Não teve. Não roubaram o armazém da família. Né? Não. Você vê a notícia positiva. E não é isso que eu quero. Eu quero que desperte o senso crítico dessa sociedade, desses meninos e meninas que estão despertando para a vida, de forma tal que posições equivocadas, erradas ou ilegais sejam contestadas por esses jovens. E que eles não pratiquem isso. Porque, de repente, chega lá um jornal dizendo que é bom, depois ele vê o ruim. Daí como é que fica? Eu quero entender, professor, eu quero entender. Já falei aqui, já tentei falar com a senhora não veio para explicar isso. E eu apanhei que nem cachorro, minha família sofreu, porque tem veículo de comunicação que quer mamar na teta do governo. Não tem competência para viver fruto do seu próprio trabalho e começa a agir dessa forma.
eu não cedi 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro. Depois fizeram uma nota. Primeiro estamparam minha mulher em capa, eu na capa. Depois, quando foram fazer a retratação, fizeram bem... Eu guardei a retratação desse tamanho, assim. Desse tamanho. Mas está lá, guardadinha a retratação. E minha esposa, minha família não queria mais. Tanto é que eu tenho me descansado da política por causa muitas vezes, dessa covardia dos indecentes que praticam a política com a finalidade de usurpar o cofre público, embolsar a grana do contribuinte, e com isso eu não concordo. Eu vou continuar no mesmo posicionamento. Agora eu me descansei da política, fiquei 4 anos, já perdi a eleição. Perdi. Lutei contra o sistema venceu, estou fora. E me adequei a essa retirada do poder, aí, de ser vereador, que eu não vejo como poder, eu vejo como uma responsabilidade. O que apanhei, o que sofri, e pior, fiz minha família sofrer. Fiz minha família sofrer. Fiz eles sofrerem porque eu era o político, mas como não podiam bater em mim, foram arrumar encrenca com os outros, que não tinham culpa nenhuma. E por isso que eu tenho um respeito, principalmente pela minha esposa, pelos meus filhos, hoje, porque sofreram. E sofreram muito, né? Que eu vi crítica, e demorou uns 3 meses para daí a verdade aflorar. Durante esses 3 meses, criticado, por isso que eu não confio em veículo de comunicação, nenhum, seja qual for. Não confio nem no meu, aqui. Né? Por quê? Porque eu já falei para vocês, eu sou oposição ao governo. Eu sou empregado, por isso pega a informação que servir, que eu estou passando para você. O que não servir, jogue fora. Jogue fora. Mas tenha senso crítico, ouça todo mundo, mas crie a tua própria opinião. Então, esse meu posicionamento em relação à senhora, professora Isméria, é porque a senhora errou nisso daí. Isso não é Paulo Freire. Isso não é Paulo Freire. Isso é Právida. Isso é estatal. É interferir. E eu não quero que os filhos da minha cidade, né, recebam informação equivocada. Eu quero que eles recebam a informação correta. Que leiam uma boa literatura, que despertem neles o senso crítico, que despertem neles a vontade de questionar. Agora, eu não quero, de forma nenhuma, um trabalho como esse de estatal, de pregar e de enganar o povo, porque na minha forma de ver é uma enganação. E eu estou falando isso porque são 100 e poucas escolas, professor, deve ter alguma professora ou diretora que está me assistindo que sabe que o que eu estou falando é verdade. Que recebiam o jornal e que tinham que fazer a matériazinha no jornal sobre aquele conteúdo que era feito. Isso foi feito por um período de tempo. Eu briguei, porque eu não concordo. Se é para fazer leitura, vamos fazer leitura daquilo que vai desenvolver o intelecto, vai melhorar o senso crítico, vai fazer com que oportunize a criação de uns brasileirinhos com fibra, com raça, né, e com vontade de vencer na vida, e que tenha conhecimento, porque conhecimento liberta. Você não vai ficar atrelado a gente incompetente, a gente que pensa errado. Né? Você vai saber que o caminho correto é o caminho da educação, de receber conhecimento, porque o conhecimento vai te libertar, vai tirar tuas amarras. Né? Eu tive um posicionamento de enfrentar esses veículos de comunicação porque eu não estava nem aí. Não estava nem aí. Né? O que importa é eu estar bem com a minha consciência, com aquilo que eu aprendi, com a literatura que eu li, com o ensino que eu aprendi, com os professores que me ensinaram. Eu tive excelentes professores. Né? Eu só tenho a agradecer. E tinha e tenho hoje na faculdade, se Deus quiser me formo em julho, agora no curso de Direito, eu só tenho a agradecer a esses mestres. São pessoas que me trazem todo dia conhecimento, né? Conhecimento para mim enfrentar a vida, para que eu possa
Né? Então, tem professores, eu não quero citar nenhum aqui, porque talvez eu esqueça alguém, e todos eles ajudaram a formar e agora a reformar o meu pensamento. Porque não pense que você tem que pensar errado a vida inteira ou se fixar num pensamento porque eu penso assim, eu não posso mudar. Tem um pensador católico chamado Cristão da Caída que ele diz assim, né, que eu não tenho compromisso nem com as minhas ideias. E você pode pensar, pomba, mas o cara não tem. Mas eu entendi o que Cristão da Caída ele queria dizer. Ele queria dizer o seguinte, que quando você estiver errado, volte e faça o certo. Retroaja, né? Volte para trás e faça aquilo que é o correto a ser feito. Né? Corrija o teu pensamento, corrija as tuas posições. Né? Eu corrigi minhas posições. Eu, num determinado momento, eu pensava de uma forma. Eu, quando era bem jovem, eu achava a coisa mais linda o comunismo. Né? E fui reformando esse pensamento e não é assim o correto. E não concordei, passei até pelo liberalismo. Né? E não concordo com o liberalismo hoje. Fui refluindo e construindo uma forma de pensar. E cheguei até o pensamento que eu tenho hoje em relação à política. De ser um capitalista solidário, de entender o capitalismo e a solidariedade humana de tal forma que eu não perco retroagindo e fazendo aquilo que eu acho correto. E vou pensar como cristão da Caída, né, que não tenho compromisso nem com as minhas ideias. Se me provarem, se dentro dessa vida me provarem que eu estou errado, eu tenho que retroagir e fazer o certo. Corrigir minha forma de pensar. Então não pense mal se eu corrijo. Né? Pense mal se eu permaneço com o pensamento errado e fazendo errado. Agora eu não consigo aceitar que essas crianças tiveram este tipo de fórmula de ação. Não consigo. Não consigo porque eu conheço a professora Isméria e não entendo. E essas coisas eu não entendo, professora da senhora. Eu não consigo entender. E agora eu vou mais longe. Eu vou fazer uma outra crítica, não só à leitura, mas a senhora é mulher. A senhora é uma secretária, mulher. O prefeito Marcelo Rangel, ele está meio distante do povo, como eu já falei aqui, na minha forma de ver. Ele é mais midiático do que propriamente... Mas a senhora é uma estudiosa, uma doutora na área de educação. O problema da mulher. Mulher, para ir para o mercado de trabalho, ela tem que deixar o filho com segurança. O instinto materno é muito forte. Então, uma mulher, para ir para o mercado de trabalho, ela tem que deixar o filho num lugar que ela saiba que ele está seguro para ela poder desempenhar de forma correta a sua função. E ela é. Se der essa oportunidade para a mulher, ela é. Eu não entendo. Hoje tem criança de 0 a 4. Para mim, criança tinha que estar, se por vontade da família, tiver que da idade de 0 a 4, frequentar um CMEI, uma creche, para que possa se melhorar, inclusive a relação familiar, porque a relação familiar entre a economia doméstica, né, a mulher ir para o mercado de trabalho, eu acho fundamental. A senhora, na minha opinião, errou quando implantou o ensino integral e não priorizou o 0 a 4 anos. É minha opinião. Aí a gente pode divergir. A senhora implantou. Eu acho que a senhora tinha que ter implantado paulatinamente o ensino integral, até porque a senhora sofreu uma resistência de muita gente que não queria que o filho ficasse. Mães que poderiam ficar com o filho à tarde e que queriam ficar para dar mais educação com a visão da casa, né? Não o ensino, né? Mas o convívio em família. E a senhora negou. Criança vai ficar no ensino integral. Lembra disso? Eu votei, inclusive, contra a senhora. Eu sou a favor do ensino integral por opção da família, mas não por opção da senhora. A senhora não é Deus. Né?
Por isso eu tive... E a senhora um dia falou, mas o teu partido é do ensino integral, sim, sou a favor do ensino integral, mas por opção da família. Quem tem a responsabilidade é o pai e a mãe sobre a criança. Né? E a senhora obrigou que todas as crianças fossem para o ensino integral. Hoje a gente sabe a dificuldade financeira que está o município está quebrado por causa de boa parte disso, por causa daquele reajuste que a senhora fez no prefeito, que eu acho que tem que valorizar o professor, sem dúvida nenhuma, né? Mas esse reajuste que foi lá atrás já se diluiu ao longo do tempo. Hoje o professor já não está ganhando tanto assim, né? E praticamente inviabilizou o município de Ponta Grossa. Tá? Isso vai ser revisto, vai passar por uma auditoria, vai ter que se ver conta, ver o que aconteceu. Só que o que a senhora deveria de priorizar é a oportunidade da mãe que trabalha, aquela que quer deixar o filho no ensino integral, aquela que quer deixar o filho de 0 a 4, seja no CEMEI ou cresce, né? Aí vai uma discussão técnica que não cabe a mim, mas eu penso na mulher, a senhora é mulher. E cada vez mais a gente vê essa discussão de gênero. E quando eu falo em gênero, porque tem gente que, Deus que me perdoe, o cérebro acaba numa caixinha de fósforo e ainda faz barulho, né? Muito preconceito com relação. Quando eu estou falando de gênero agora aqui, é com relação ao gênero feminino, no sentido de garantir que a criança, que o filho possa estar num local seguro para que uma mãe possa ir para o mercado de trabalho e que aumente a renda do lar, fazendo com que uma criança possa tomar um iogurte melhor. Para quê? Porque a mãe indo para o mercado de trabalho, a renda chega em casa. Efetivamente, ela vem sob forma de carinho, né? O dinheirinho para um pãozinho melhor, para que tenha um iogurte para tomar, uma misturinha, que é uma carninha ou uma linguicinha no almoço, porque a gente vê a dificuldade que tem hoje as famílias com relação à economia. Nós estamos atravessando uma crise terrível. E aí vai a crítica, professora. A senhora não se preocupou com isso. Quem se preocupou foi o governo Pedro Vosgrau. Aí eu quero fazer um elogio à antiga secretária de Educação, que teve uma postura diferente da sua e que se foi inaugurado um monte, e a senhora fez críticas ao governo que tinha no passado, né? Professora Gélia Maroc, né? E que, na verdade, boa parte do CEMEI foi ela que buscou lá em Brasília. Né? Quando a senhora assumiu o governo, eu lembro quantos CEMEIs já estavam engatilhados para sair fruto do trabalho da professora Gélia Maroc. A senhora centralizou no ensino integral. E eu acho que houve um equívoco. Não sou contra o ensino integral. Então, inclusive, uma das bases do nosso partido era o ensino integral. Só que conflita com o meu outro pensamento, que é a família. Se eu quiser que meu filho vá estudar, ele tem que ir no ensino regular. Se a senhora estende e eu não concordo com essa extensão, como teve muita mãe e muito pai que não queria, a senhora afirmou a posição de que deveria ser ensino integral. Hoje nós estamos sofrendo com o tal do... Primeiro, com a falta de recurso. Mas 25% da educação, papapá. Mas daí pegou o limite prudencial. Eu não sei se o ensino integral está de boa qualidade em todas as escolas. Eu acho que a senhora cuida bem das escolas, não tenha dúvida. Tão pintadinha, tão arrumadinha. Né? Os professores, acredito eu, estejam satisfeitos com a sua gestão. Mas é direito meu, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, essa crítica que eu faço à senhora. Porque de 0 a 4, olha, tem um monte de mulher que precisa ir para o mercado de trabalho. E pior, professora, a senhora tem dinheiro, a senhora ganha bem, acredito eu. A senhora pode pagar
né? Poderia, no caso, se a senhora tivesse filho pequeno, pagar para que alguém cuidasse. Mas este caso dos CMEIs, né, municipais, é para a mãe que justamente não tem todo aquele poder aquisitivo para poder pagar um local para deixar o filho. E aí o que a gente vê? Criança cuidando de criança, os avós cuidando dos netos, né? E daí não é integral. Né? Você está entendendo? Não sei se eu me fiz entender, mas eu não consigo aceitar isso. Eu quero cada vez mais a participação da mulher no mercado de trabalho, e principalmente o mecanismo protetivo em relação à empregada doméstica, que às vezes tem que deixar o filho. Como é que ela vai? E daí o funcionamento. O prefeito municipal prometeu um mundo de Poliana. Eu não vou botar aqui, porque já está tão exaustivo ver o Marcelo fazendo promessa e não ter cumprido, que eu não vou mais expor ele aqui já está terminando o governo, não vai deixar saudades, então não vou nem pôr, mas ele prometeu que seria estendido o horário das creches. Hoje, o CMEI funciona na sexta-feira até meio-dia. Quer dizer que a vida não continua depois do meio-dia de sexta-feira, a mulher não trabalha depois do meio-dia de sexta-feira. Outra coisa, o horário de funcionamento da creche, dos CMEIs. Ah, mas tem que pagar a hora extra. Pois é. Daí como é que fica? Eu implantar um ensino integral é aquela história, né? Eu puxo o cobertor, cubro o rosto e deixo os pés de fora. Daí eu cubro o pé e deixo o pescoção vai de fora. O peitão, né, no ar, assim, tomando ar. Eu acho que faltou planejamento. É minha opinião. Posso estar errado. E outra coisa, a senhora perdeu 6 CMEIs. 6. Veio a verba pública federal, que não foi conquistada pela senhora, e a senhora não conseguiu fazer 6 CMEIs em regiões extremamente pobres da cidade de Ponta Grossa, onde é justamente onde a gente precisa que fosse feito a creche ou o CMEI. A senhora perdeu 6. Estava inaugurando um agora esses dias. Mas era um dinheiro a fundo perdido, vindo do governo federal. A senhora devolveu o dinheiro porque a senhora não conseguiu fazer. E volto a repetir, região pobre. Região que precisava efetivamente para que mães possam ir para o mercado de trabalho. E eu estou numa cruzada aí de defender a possibilidade da mulher ir tranquila para o mercado de trabalho. Que ela tenha... Eu brigava já lá, quando eu estava na agência do trabalhador, eu ficava tão feliz cada vez que eu punha uma mulher no mercado de trabalho, porque eu sabia que ia ter uma família, filhos bem cuidados. Porque a renda na mão do homem é complicado, o homem vai para o boteco, às vezes não chega em casa. A mulher não. A mulher, a renda vai para o filho, para a família, chega lá em casa, melhora a alimentação, melhora a qualidade, é o materialzinho escolar que vai poder comprar, é o tênisinho para a criança, né? É a renovação do guarda-roupa, uma roupa, né? E daí a roupa passa de um para outro. Lá em casa era assim, né? Um pegava, né? Vinha dos primos, daí dos primos ia para a gente ia para o outro, né? Então tudo isso, eu acho que tinha que ser observado pelo governo. Pena que não deu tempo. Pena que não deu tempo para vocês. Porque vocês podiam rever, dentro até desse posicionamento do cristão da caída, de rever, né, até suas ideias, já podia rever sua ideia. Porque eu lhe digo, desculpe, eu lhe digo, tem muita gente sofrendo, tem muita mulher que está indo para o mercado de trabalho, está tendo muito sofrimento, muita dor, por conta da falta de ter espaço. E outra coisa, vaga de creche e de CMEI não é para fazer política, para a bancada de sustentação do governo fazer pedido e conseguir acolher, muitas vezes, mães que não trabalham. Eu não estou dizendo que acontece isso com a senhora. Mas que eu ouvi algumas frases dizendo, algumas pessoas dizendo que se procurasse determinada pessoa, a coisa se facilitava. Eu não acredito.
E eu gostaria até que o Ministério Público investigasse isso. Porque vaga em CEMEI, vaga em creche, e aí é muito perigoso porque são limitadas, sendo limitada, vantagem. Né? Eu gostaria de uma investigação do Ministério Público, sinceramente. Gostaria. Eu penso que tem que dar uma revisada, porque estão pedindo vaga para criança, existe uma pseudo-fila que não é divulgada, que não é transparente. Eu sempre digo que fila tem que ser transparente. Eu fiz um projeto de lei da saúde que eu mostrei, que está servindo muito. Isso para quê? Para mostrar que o governo não está fazendo aquilo que deveria ter feito. Né? Não é no sentido, é no sentido propositivo, de mostrar o governo se envergonhar e tentar resolver um problema que está escondido embaixo, que nem poeira embaixo do tapete. Então, que a senhora divulgasse essas listas, que fosse um negócio que pudesse haver confiança para evitar, muitas vezes, esse pensamento que eu acho equivocado. Espero que seja equivocado, professora. E acredito na senhora. Acredito que a senhora não vai fazer política com vaga de CEMEI e de coisa para atender bancada de sustentação e gente que quer prestar serviço a troco de voto com uma coisa que pertence a todos nós, a nós que pagamos imposto. Então, seria de bom ouvir, até para que a senhora dissipe essa dúvida, uma divulgação da lista. Aonde que tem, quem que é, quantas mães que trabalham efetivamente têm o filho. Porque tem um monte de mãe que deixa o filho na creche, vai para casa tomar chimarrão em beira de cerca e fofocar com a vizinha. Essa eu não quero proteção. Eu quero proteção para a mãe que vai para o mercado de trabalho, que precisa trabalhar, ou que está em busca de emprego. Que não está trabalhando, mas está em busca de emprego. Agora, aquela que não está trabalhando, que cuide do filho de 0 a 4. É minha opinião. Posso estar errado, me corrijo se estiver errado, mas é o meu pensamento. Até para o desenvolvimento do país, as empresas têm interesse, a sociedade tem interesse. Né? E por favor, professora, perder 6 meses porque não fez a obra e teve que devolver o dinheiro a fundo perdido, né? Eu fico imaginando a professora Gélia Marotti deve estar triste, porque foi ela que foi atrás, ela conseguiu. Inclusive foi feito um monte de CEMEI em Ponta Grossa. Ah, mas não tem limite prudencial para contratação de pessoal, daí não dá para construir. Sabe por que não tem limite prudencial? Porque tem cargo em comissão, tem contratação em área que não precisa. E eu acho que vai ter que dimensionar a prefeitura, o próximo governo, é uma das cobranças que a gente vai fazer e vai mostrar aqui nos sucessivos programas, mostrando a coisa pública. Né? Então, eu queria, aliás, lembrar do João Barbeiro, o João que ajudou a professora Gélia no governo. Eu lembro que o João captava muito recurso de fora, fez um excelente trabalho na captação de recurso externo, extra-orçamentário, e que parou, no governo Marcelo, parou. Infelizmente. Tanto é que aquilo que foi feito no primeiro governo do Marcelo foi tudo fruto da obra do Pedro Vosgrau e do governo do Vosgrau. Né? Dele, muito pouco, quase nada foi feito. Né? É constatável, só pegar aí os resultados que vão ver. E não sou contra o ensino integral, professor, mas eu acho que poderia ter sido implantado paulatinamente para quem... Ah, mas aí não podia dividir quem... Então não implantasse, porque comprometeu o caixa, não pôde fazer o que deveria ter sido feito. Contentou a sua ideia. E a senhora põe na cabeça e todo mundo tem que correr atrás. Né? E está certo, a senhora que manda, está com o poder, né? Foi nomeada, o Marcelo confia na senhora, eu também confio na senhora. Mas não concordo com certas coisas do seu governo, está aí minha crítica efetiva com relação a isso. Tenho mais críticas a fazer, mas o tempo urge. Eu tinha umas coisas a falar aqui. Eu não concordo com alguns posicionamentos. Teve problema com criança que sumiu, que foram achar lá longe, que daí quiseram abafar. Eu sei de tudo.
Vocês não venham falar comigo, porque eu sei de tudo. Um dia sumiu uma criança lá, deixaram o portão aberto, foram pegar a criança lá no shopping e daí foram ligar para pedir para não divulgar. Né? Então, a responsabilidade é sua também. Né? A responsabilidade é sua. Depois eu vou contar essa historinha, uma hora que eu tenho tempo, eu já tenho foto aí, já tenho depoimento da mãe, tudo, eu vou... Mas não é o momento ainda. Né? Não é o momento, porque envolve aí umas determinadas situações, mas nós vamos falar a respeito disso. E eu lhe dei a oportunidade. Se eu não quis vir falar aqui daquela licitação lá, porque a moça que trabalha com a senhora não lhe avisou, mas a senhora sabia, porque eu tenho a mensagem aqui que eu lhe passei que eu precisava falar com a senhora sobre isso, né? E eu espero que a senhora explique, não para mim, explique para a sociedade. Como é que uma licitação de 229 mil vira 610 mil reais? E se não é a juíza e o advogado e a empresa pegar no pulo, ia passar batido. 400 mil na algibeira de alguém. Alguém ia ficar muito satisfeito com esse dinheiro. Um grande abraço. Terminamos o programa hoje. Semana que vem nós vamos falar mais. Vamos falar de mais. Eu quero chegar ao último programa, não sei se vai dar tempo de fazer o último programa, falando a respeito da situação dos cofres públicos. Esse daí, quem tem cabelo vai perder bastante. E quem não tem o que perder, mas vai ficar cabeça quente, com certeza. Um grande abraço, terminamos o programa de hoje, agradecendo a atenção de você, telespectador, e vamos continuar nessa toada aí de mostrar o passivo que o prefeito vai pegar para você ver se aquilo que ele promete vai dar para fazer. Um grande abraço e até terça-feira.